A área de relações com investidores demanda muito mais de conhecimento técnico de finanças. Ela demanda visão de negócios, resiliência e uma capacidade única de comunicação. Mas como desenvolver essas habilidades ao longo da sua carreira? E essa é a Conexão Híbrido com o Mercado. É um espaço de aprendizado, onde a gente vai buscar troca de experiências, networking. Então, eu sou o PH Zabisky e eu estou muito feliz de trazer para vocês a abertura desse podcast. E não poderia ser a melhor, o novo presidente do conselho, Fernando. Obrigado por estar aqui conosco Obrigado, hoje, aqui, PH, Fernando. pelo convite. O Fernando tem uma carreira que é fora do normal, né? Que desde que a gente estagiário em tesouraria do Itaú, mas, pô, se apresenta um pouco aqui para quem não te conhece aqui, mas obrigado por estar aqui conosco nessa inauguração da conversa. Obrigado, PH, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a profissão de RI, sobre carreira, e estar agregando aí para as pessoas que vão estar nos escutando. Eu tive uma carreira bastante homogênea, digamos assim. Ela foi homogênea numa empresa só. Então, eu trabalhei durante 25 anos no antigo Itaú, hoje Itaú Unibanco, e bastante heterogênea dentro do banco, né, na qual eu passei por diversas áreas lá dentro. Eu iniciei minha carreira, como você mencionou, na tesouraria do banco. Boa. Né, não operando diretamente, mas era uma área de estudos para tesouraria. Né? Após a tesouraria, após essa área de estudos, eu fui para a mesa para operar e operava de tudo um pouco. Era juros, era dólar, um pouco na própria mesa proprietária do banco. Então, foi um início de muito aprendizado. Eu era moleque e a gente sabe que nesse mercado tem muito rato, a gente brinca, né? Os caras têm muita experiência de mercado e eu tive um aprendizado grande. Após essa área, eu passei pela área de crédito. Então, eu cuidava da área de crédito PJ, pequenas empresas. Legal. No Itaú. E tem uma grande diferença, que é quando você fala de corporate, você tem muito mais do que a gente está tendo aqui. Né? É um one-on-one. Né? Eu olho na cara do dono da empresa, a gente conversa. Quando a gente fala da massa, né, o varejo da PJ, é muita modelagem. Perfeito. Então, foi uma área bastante interessante também, uma área bastante estatística, com muitos modelos. Né? Foi bastante legal. Mas teve uma área que eu destaco aqui, que acho que foi onde eu ganhei o maior aprendizado da minha carreira. Na época, o Itaú estava querendo adquirir bancos públicos. Boa. Né? E houve uma sequência de 4 ou 5 bancos que nós estudamos, e o Itaú era bastante interessante, porque ele compunha um time com diretores de cada área, e eu era o único que não era diretor que fui chamado. Então, por exemplo, nós estudamos o Banerj, compramos o Banerj. Nós estudamos o Benji em Minas, compramos o Benji. Nós estudamos o Banestado, compramos o Banestado. Estudamos o BEG em Goiânia, em Goiás, e compramos o BEG. E a dinâmica era interessante, porque eu ia, vivenciava os trabalhos e a cidade de segunda a sexta-feira, na sexta voltava para São Paulo e fazia novamente isso na semana seguinte. Mas ali, essa experiência que eu tive com diretores foi extremamente rica para mim. Né? Eu era um cara que estava começando e estava lidando com pessoas aí extremamente capacitadas e com uma trajetória grande dentro do banco. Depois disso, aí a gente vai falar da própria área de relações com investidores, começou a surgir a globalização no mundo. Né? Quando veio essa globalização no mundo, nós começamos a ter alguns investidores, pessoas de outros países interessadas aqui nas empresas brasileiras. Né? Nenhuma empresa tinha uma área de relações com investidores. Né? Nessa época, eu estava na controladoria do banco. Estava na área de custos e orçamentos do banco, então eu acho que é uma área-chave para qualquer profissional. Né? Eu costumo dizer isso. É uma área que não é um centro de resultado, é um centro de custo. Então, normalmente, as pessoas gostam. Eu quero trabalhar na mesa, quero trabalhar no private, quero trabalhar porque os bônus são maiores. Não sei se hoje é assim, mas era. E é verdade. Mas uma área de centro de custo e de resultado, ela te traz uma bagagem enorme. Porque você conhece a empresa, você conhece o balanço da empresa. Né? Você tem que minuciar aquilo que está acontecendo lá dentro da empresa. Né? Então, nessa época, os estrangeiros que nos procuravam, eu era demandado com mais 2, 3 profissionais do banco. Tá bom. Né? Desde, vou citar nomes aqui, Alfredo Setúbal, né? Trabalhei muito tempo com o Henri Penchas, o Silvio de Carvalho, o Geraldo Soares, enfim, nós éramos o grupo ali que eram chamados para atender esses investidores. Desbravadores do RI, né? Desbravadores do RI. E nessa época, nós atendíamos. Então, assim, olha, vai ter uma reunião com o fulano que está vindo, o cara é do fundo dos Estados Unidos, sentava na mesa, batia um papo, a gente não tinha ainda uma governança.
Legal. Né? Nós não tínhamos um começo, meio e fim de uma conversa. A gente estava começando a tatear essa área de relações com investidores. Foi se tornando muito frequente essas visitas, né? E aí nós tivemos que montar uma área de relações com investidores. Salvo engano, eu não vou dizer que nós fomos o pioneiro, porque eu não me recordo, confesso para você, mas eu acho que fomos uma das primeiras empresas a montar uma área de relações com investidores, tá? Para atender essas pessoas. E fiquei lá por bastante tempo. Né? Começamos a estudar o que é governança corporativa, o que a gente pode fazer de bom para o mercado. Eu me recordo, e eu capitaneei essa equipe de governança, em que nós estudávamos, por exemplo, como é que um executivo do banco pode operar no mesmo dia que uma tesouraria da empresa está comprando ou está atuando no mercado. Pode ter má fé, pode ter um conflito de interesse. Né? Eu vendo a um preço, a tesouraria vai lá e me compra no preço que eu quero. Estava escrevendo regras de governança. Né? Exatamente. Eu me lembro até de um código, eu vou repetir, que chama Código de Vienot, que era fora em que a gente estudou, enfim, destrinchamos esse código. Foi uma época muito legal. Então, foi uma época de início da área de relações com investidores dentro do banco. E a demanda era enorme. Então, eu brinco, eu era um colaborador de custos e orçamentos, mas na paralela fazia isso como um trabalho extra, digamos assim, tá? Para o banco. Eu estava super ansioso aqui pela nossa conversa, a gente já conhecia aqui o Fernando, mas eu gosto de carreiras não óbvias, né? E, se eu não me recordo, a gente é conterrâneo de FAAP. Somos. Né? Somos. Eu fiz ADM, você fez economia na FAAP. Somos. 2, 3 dicas práticas. Pô, você tem uma carreira, tenho várias perguntas para a gente entrar aqui, mas para começar nessa primeira jornada de carreira, putz, ainda mais que hoje em dia é tão raro a gente ver alguém de 25 anos de jornada num banco onde você não ficou só numa área ainda, né? Sim. Você tracionou para 6, 7, 8 áreas diferentes. O que você tem de dica prática para quem está te olhando como uma referência no mercado aqui para ajudar na jornada da carreira do profissional? Eu acho o seguinte, PH, eu não sou o dono da verdade, mas eu penso, uma carreira ela tem 2 lados. Né? Ou você quer ser um especialista naquele assunto, ou você quer ser um generalista naquele assunto. Puxando o que você comentou aqui, eu estudei na FAAP, estudei na PUC, eu também sou formado em Direito, fiz uma pós em Contabilidade, enfim. Mas eu optei por ser generalista. Não vou dizer se foi bom ou foi ruim. Eu não fui um especialista. Onde eu quero chegar? Um cara que é de uma área de risco, ele tem que ser especialista. Ele tem que conhecer risco. Quando você está numa área de RI, você é um guarda-chuva. Talvez você não seja especialista em nenhum assunto, mas você tem que conhecer muito de vários assuntos. Porque você é demandado a todo momento sobre diversos assuntos da sua empresa. Né? Então, assim, o que eu recomendo, primeiro, eu acho que eu sou um cara faminto por conhecimento. Eu gosto de aprender. Eu sou humilde o suficiente para saber o que eu não sei, falar eu não sei e perguntar o que eu não sei, ou estudar o que eu não sei, e eu gosto de aprender. Só que eu gosto de aprender da forma que eu optei, que é o generalismo. Então eu gosto de aprender de tudo um pouco. Estou sempre aberto para ter novos conhecimentos. Então eu acho que o profissional, primeiro a busca vem dele. Ele precisa querer. Porque a gente costuma falar de gerações diferentes. Você falou, eu fiquei 25 anos numa empresa. Então você vestia camisa, você tinha orgulho. Falavam mal da sua empresa, você fala, peraí, não é isso daí, não é bem isso. Você está falando errado, você não está sabendo o que você está falando. Você vestia aquela camisa. Né? O mundo mudou. O mundo mudou. Não é nem bom nem ruim, mas mudou. Os colaboradores hoje vivem de experiências. Eles gostam de ter experiência. Como é que aquela empresa se adequa mais a mim, aos meus princípios, aos meus valores, mesmo que eu ganhe menos? Eu posso ir de chinelo, por exemplo, eu posso usar uma camiseta, né? Eu viajo bastante, eu não viajo bastante. É diferente da escolha de antigamente. Então, assim, o que eu posso dizer para o profissional de hoje, que isso sempre existiu, mas assim, vá atrás do conhecimento. Porque eu sou sempre partidário ao generalismo. Eu acho que se hoje você não se encaixa aqui, amanhã você pode se encaixar em outro lugar, com conhecimento diferente. Concordo contigo, ainda mais que junto contigo, a gente pegou uma geração que saiu do analógico total, passou pelo digital, agora a gente está convivendo com a questão da inteligência artificial. Então são vários desafios, várias transformações no dia. E se você ficar especialista em algo, você corre o risco da tua posição às vezes não existir mais ou você ser substituído por algo. Então eu concordo contigo. Fernando, você é um comunicador nato. Assim, você tem uma habilidade de fala.
Eu já vi você em algumas reuniões, apresentações, assim, você tem... Como você aprendeu isso? Foi algo normal? Ou você buscou algum tipo de conhecimento? Como você criou assim? Porque o RI tem que ser esse profissional comunicativo, né? Tem. Eu acho que tem 2 pontos aqui. Uma coisa é a comunicação, ela é líquida e certa, ela é dada. O RI tem que saber se comunicar. Isso é uma coisa. Mas eu acho que quando você tem uma certa habilidade de diagnosticar com quem você está falando, isso favorece muito. Porque você consegue ganhar as pessoas. E ganhar, que eu digo, é com conhecimento, com propriedade. Você consegue rapidamente ter a confiança dessa pessoa, se você souber entendê-la. Então, para isso, e eu acho que você, agora eu vou jogar a bola para você, faz muito bem, a sua empresa faz muito bem. Eu costumo dizer para o meu filho que nenhuma sala de aula vai te dar o que o networking te dá. Nenhuma. Sim, você tem que ir para a sala de aula, você tem que estudar, você tem que saber. Agora, se você só tiver tudo isso e guardar para si próprio, o que adianta? O que adianta? Se você não souber se comunicar, se você não souber repartir essa informação, se você não estiver aberto para receber uma informação, de nada adianta. Você vai ser um gênio, você vai ser um gêniozinho sentado atrás de uma máquina numa cadeira. Então, para mim, assim, conhecimento mais comunicação, para mim é igual ao colaborador completo. Ponto. 100%. Uma coisa que eu pude observar muito aí nas nossas conversas, você tem um superpoder que eu acho que é o que todo mundo deve exercitar muito, que é o networking. Certo. Assim, para quem não conhece o Fernando, assim, você precisa de alguma coisa, ele tá uma ligação para resolver teu problema ou te conectar com alguém que vai resolver. Não é bem assim. Mas me conta um pouco como que a pessoa pode desenvolver esse poder, que eu acho super, super importante. Eu sei que não é simples, as pessoas são tímidas e tal, mas eu acho que o networking não tem a ver com timidez, tem a ver com você criar conexões verdadeiras. Como que você desenvolveu isso na tua carreira? Então, primeiro, eu nunca fui um cara envergonhado, como eu já coloquei aqui. Então, eu tive a oportunidade de falar com grandes executivos em que eu poderia simplesmente virar a cara. E eu sou um cara que eu ponho a minha cara para bater. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, eu tive com o Jorge Paulo Lema, jogando tênis uma vez, na casa dele. Não conhecia. Me chama na próxima. Pode me chamar. Vamos jogar, a gente faz uma dupla junto. Se bem que o Jorge joga bem, viu? Ele tá com idade, mas ele joga bem. Vai ter que achar outra dupla. Tá? Mas eu fui falar com ele. Eu fui falar de um livro que eu tinha lido. Eu fui pedir uma dica. Olha, se você tivesse que me dar uma frase, o que você me falaria? Assim, dentro do próprio Itaú. O Alfredo foi um cara que sempre eu me inspirei muito. O Alfredo Setúbal. Então, eu sempre conversava bastante com o Alfredo. O Henry também me inspirou bastante. O Geraldo, que eu trabalhei, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que primeiro você não pode ser tímido. Você precisa querer. A pergunta é, você está com vontade de ser um comunicador? A primeira pergunta é essa. Sim, eu estou. O que falta para você ser? Falta coragem? Falta você treinar? Falta você... A gente ao vivo é difícil. A própria televisão erra. Então a gente não pode ser perfeccionista. Tem uma frase japonesa que é o wabi-sabi. O wabi-sabi significa ver a beleza na imperfeição. Então não precisa ser tudo certinho. Tudo certinho é estático. Parece ser fake, parece ser engessado. Então tem que ter o erro. Mas você precisa estar aqui para poder falar. Senão não funciona. Eu acho perfeito. Eu acho que se manter em movimento é isso. É algo vital no profissional. Total. Não sei para onde ir, se manter em movimento, você vai encontrar o teu caminho e se cerca de pessoas melhores que você ou tão boas quanto você. Né? E quando você sai de cena, é muito engraçado, porque a gente vive numa roda gigante. Eu costumo dizer isso. A gente acorda, a gente toma um café, alguns vão treinar, outros vão fazer alguma coisa, a gente vai trabalhar, passa o dia trabalhando, volta para casa. É um circuito que a gente faz. É isso aí. E esse circuito vicia. Você fica viciado. A partir do momento que você sai dessa roda gigante e começa a olhar lá de fora, você começa a ver atributos que você precisa, que você não enxerga no seu dia a dia. Alguns falam, um fala um pouquinho, outro fala outro, mas você nunca enxergou isso. Né? E a gente precisa ter humildade de sair e falar, realmente, olha, o que me falavam ali é isso mesmo. Ou que ninguém falava, eu olho e falo, olha, eu preciso me desenvolver nisso, eu preciso me desenvolver naquilo. Mas sem dúvida nenhuma que você colocou, o RI tem que ser comunicador. Não adianta. É isso mesmo. E outra coisa que você falou que eu sempre tento compartilhar com as pessoas, o esporte. Acho que esportes como tênis, como golfe, ou como o boxe que seu filho aí, fiquei sabendo que praticou quase contigo ontem. Sim. E eles vão te ajudar nessa parte de networking, de conexão com pessoas melhores ou diferentes do teu dia a dia. Né? Super. O networking não se faz só em trabalho. Ou melhor, não se faz em trabalho. Se faz fora do trabalho. O trabalho você vai seguir ali. O trabalho, eu costumo dizer para os meus colaboradores, e leve isso para o bom sentido, tá? Isso não é jamais levar para um lado ruim. Eu vejo o trabalho como um palco de teatro, em que algumas vezes você vai ser protagonista,
outras vezes você não vai ser protagonista, outras vezes você tem que ir para o cantinho chorar um pouquinho, outra vez você vai ser um maldozinho. Isso é o capitalismo, isso são empresas. As empresas funcionam dessa forma, desde que ela tenha justiça, desde que realmente se reconheça, porque todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser promovido. Concorda? Mas você tem que fazer escolha. A seleção brasileira está jogando a Copa do Mundo, todo mundo quer jogar. É isso mesmo. Mas o Ancelotti tem que escolher 11. E está escolhido e ponto final. Desde que você justifique, desde que você seja justo. E eu acho, eu saí um pouquinho do que nós estávamos falando, mas para mim, assim, o network se faz fora. Então, assim, o esporte é um grande catalisador do network. Concordo contigo. Vamos lá, você assumiu como presidente do Conselho do IBRE. Eu sei que você é um cara super voltado a pessoas e deixar um legado positivo, né? Sim. Me fala um pouquinho mais agora do programa de mentoria do IBRE, que eu sei que vocês estão tratando com super carinho. O que as pessoas podem buscar, como as pessoas podem se conectar agora. Tá, nós vamos iniciar, ou estamos iniciando, se não me falha a memória hoje, a nossa 9ª turma de mentoring para os associados do IBRE. Legal. Tá? Esse é um processo, porque a gente costuma dizer, eu tinha muito isso no banco, tá? Vou fazer uma metáfora aqui. Quando eu ia falar com investidores, acionistas, analistas, eu partia do pressuposto que nem todo mundo conhecia o Itaú. Eu não posso ter a arrogância de achar que todo mundo conhece a marca Itaú. Né? Então, o mesmo se faz para o RI. Eu não posso achar que o cara que quer ser um RI, ele já vai estar sabendo muita coisa. Né? Num bate-papo, o RI é perene. Requer uma certa constância naquela área. Né? Você tem que passar por situações ruins. Você tem que passar por situações boas. Você tem que ganhar casca. E isso você vai ter num programa desse, conversando com pessoas que já passaram por tudo isso. Né? Então, a nossa ideia no IBRE, a gente está tentando passar um pouco da nossa experiência para aquele profissional. Né? E eu costumo dizer, quando os ventos estão bons, o barco navega bonito. Eu gosto de pegar mar virado. Eu adoro pegar mar virado, porque eu acho que nessa situação é que você aprende, você fala, você é um bom velejador ou não, e você sabe sair disso. Né? E o RI tem que pôr a cara dele para bater, sempre. Momentos bons e momentos ruins. Não adianta eu mostrar lucro. Tá bom que essa é a atividade de toda empresa, o acionista espera isso. Mas e quando tá ruim? Quando tá ruim eu tenho que vir aqui e tenho que pôr a cara para bater também. Olha, foi ruim por causa disso. Nós erramos por causa disso. E acho que tem muita gente que não gosta de mostrar o erro. Nós tivemos vários casos que são públicos. Muitos. Públicos. E que, de uma forma ou de outra, mancharam um pouco o mercado. Com gestores brilhantes. Total. Certo? Com empresas que eram extremamente bem avaliadas, digamos assim, né? Com ratings bons. Como é que acontece uma coisa dessa? E como é que você não vai se colocar? Na época de banco, a gente fala muito na nossa área de gestão de crise. Todo mundo pensa que é uma brincadeirinha isso. Não, não é brincadeira, não. Isso é muito mais importante do que eu dar risada e falar que eu lucrei 20 bi no trimestre. Concordo contigo. Entendeu? Então, assim, aí você vê o cara que é bom. Essa é a minha opinião. Você vê a empresa que é séria. Você vê quem vai falar cara a cara e mostrar realmente o problema que teve. Eu concordo contigo. Acho que tem uma frase que eu gosto do Ayrton Senna, que ele fala que todo mundo é rápido na reta, né? Então são nas curvas que a gente separa os grandes pilotos, que as coisas acontecem. E saber dar má notícia vai ser mais importante do que saber dar boas notícias para o mercado. Porque quem confia em você, PH, quem confia na sua empresa, vai saber o que aconteceu. E ele vai te dar a mesma credibilidade. Se não for, te dar mais. De falar, pô, olha aqui, os caras vieram aqui, falaram isso, mostraram. Foi um erro. Todo mundo erra. É isso aí. Todo mundo erra, PH. A gente é gente. Não tem como não errar. Não dá pra gente errar e pôr embaixo do tapete. Né? Então, assim, eu considero muito isso num profissional. Eu não gosto daquele profissional, é um palavrão, eu não vou dizer aqui, mas que tá sempre com o nariz levantado, acha que sabe tudo, conhece tudo, entendeu? E é o rei da cocada preta. Não. Abaixa um pouquinho a bola e vamos, nesse momento difícil, pôr a cara para bater. Eu acho que o IBRE sempre teve esse histórico de passar grandes nomes e fico muito feliz com talvez esse novo momento do IBRE, quando a tua liderança e outras pessoas grandes fazem parte da diretoria. Sim. E vindo para o lado certo, momento que a gente está numa tempestade de mercado, mas também nessa tempestade tem grandes oportunidades para o profissional se reinventar e com educação e conexão que as coisas mudam. Eu gosto muito de bons conselhos. Eu acho que isso me ajudou muito na carreira. E o nome do seu filho eu esqueci. João Pedro. Se o João Pedro, você pudesse dar um conselho de... Talvez não algum erro seu que você pudesse ter evitado, mas um conselho de uma jornada de carreira, o que você falaria para ele que sirva aqui para o mercado todo?
Eu tenho um mantra aqui, PH, eu vou ser um pouco macro nessa colocação. Eu falo pro meu filho sempre o seguinte: seja feliz naquilo que você vai fazer. Ponto. Seja feliz. Para você ser feliz naquilo que você faz, você vai ter que fazer bem. Para você fazer bem, você vai ter que estudar. Você vai ter que ganhar conhecimento. Você vai ter que ser melhor do que muita gente. Né? Então, assim, o seja feliz parece uma frase muito pequena, mas ela vem carregada de vários atributos no meio do caminho. Então, assim, eu não gostaria de ver, por exemplo, meu filho trabalhando forçado em alguma coisa. Eu brinco com ele, eu falo o seguinte: eu não tenho escritório de advocacia, então você não vai herdar meu escritório. Eu não sou médico, você não vai herdar meu consultório. Eu não tenho uma empresa, você não vai herdar minha empresa. Trabalhei numa empresa, fiz o meu patrimônio, tenho o meu patrimônio familiar. Então, assim, ponto. Vá ser feliz. Eu acho que é uma decisão muito difícil e eu costumo até questionar um pouco a educação. Eu acho que é muito cedo, com 18 anos, para você tomar uma decisão de carreira, né? Para saber o que você quer da sua vida. Né? Então, a gente vê muitas pessoas pulando de galho em galho porque elas não sabem. E não é culpa delas não saber. Aí eu acho que entra o network também. Quando você tem a possibilidade de conversar com pessoas que já passaram por várias áreas, por várias empresas, com várias experiências diferentes, aquilo às vezes te faz deixar de lado algo que você almejava. Fala, putz, olha, eu queria isso, mas de tudo que eu escutei, acho que isso daqui eu não quero. Tem o filho do amigo meu, por exemplo, que trabalha numa área de M&A, que é uma área que a gente sabe que é dinâmica pra burro. O cara sai 10, 11 horas da noite. É aquilo que ele quer, o cara tá feliz. Ele sabe que vai demorar uns 2, 3, 4 anos. Tá disposto a cara, pagar o preço. Mas ele quer, ele tá feliz, ele chega em casa alegre. Ele conversa comigo, é um super amigo meu. Você vê o brilho nos olhos dele. Então, assim, o conselho que eu dou não é técnico, não é nada disso. Assim, vá atrás daquilo que realmente você tenha certeza que você queira fazer. E aí faça bem feito. Não precisa ser o melhor, mas seja um dos melhores. Seja diferente dos outros. Porque igual é o efeito manada. O gado todo branco é igual. Quando você tem um preto, ele pode ser ruim ou pode ser bom, mas ele é diferente. Então seja diferente. Busque atributos diferentes. Eu acho que esse é o conselho que eu tenho. Não é puxando tua sardinha, mas quanto mais a gente conversa, mais eu te admiro. Eu acho que esse teu lado humano e com uma preocupação, posso dizer, legítima com as pessoas e querer deixar um legado. Quando alguém entra em um lugar não buscando a parte financeira, mas buscando a parte de legado, é isso. Putz, eu acho que isso pode ser uma motivação super nobre e que faz as coisas se transformarem. Total. Eu acho que muda a sua vida. Muda a sua vida. Muda o seu brilho. Muda o jeito que você vai tratar as pessoas. Entendeu? Muda como você vai falar com seus colaboradores. Problema todos nós temos. Todo mundo tem problema. Todo mundo erra, todo mundo tem problema. Basta a gente enxergar isso. E o maior ativo que a gente tem já está provado, não é robô. Na época antiga, que a gente fala, não, porque a máquina vai fazer isso, porque a máquina... Não, o maior ativo que existe é o ser humano. Então, quem não sabe lidar com gente não vai ter sucesso, ponto. E acho que a gente passou por um loop, aquela roda gigante que eu te falei. Né? Eu acho que a gente teve uma época que realmente nós tínhamos péssimos gestores de pessoas, brilhantes administradores ou brilhantes executivos, mas que não sabiam gerir as pessoas. Né? Aí começaram a ver a importância que as pessoas tinham. E aí veio esse negócio de geração. Nossa, essa molecada, putz, eles vão saber tecnologia para burro, tem não sei o quê. Não. Você tem que ter um mix. Se não tiver experiência, só tiver gêniozinho, o que adianta? Qual que vai ser o network que você vai ter? Nenhum. Qual é a comunicação que você tem? Nenhum. Você vai ter um moleque de 23 anos, 30 anos, que não passou por quase nada na vida, querendo conversar com um cara que passou por tudo. Então, assim, o famoso break-even, né? A balança. Você tem que ter uma balança. Não é só a molecada, não é só o cara mais velho, mas eu acho que quando você junta... Por que a seleção brasileira tá assim? Por que chamaram Marquinhos, chama Casemiro? Eu não estou questionando se são bons ou não. Mas você tem que ter caras ali que já vestiram a camisa, que já tiveram lá dentro, que já passaram por problema. Não adianta você ter só o Hendrick, o Ryan e mais um outro. Não adianta. Então, eu penso dessa forma. Uma honra começar aqui esses episódios aqui contigo. Obrigado pela confiança, obrigado aí pela parceria aqui e pela aula que você deu. Tenho certeza que a gente vai ter mais encontros ao longo aí dessa jornada. Mas com muito certeza, obrigado. PH. Obrigado você pela oportunidade. Deixa as suas palavras finais. E estou sempre à disposição. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de mostrar, gosto de ajudar, gosto de ser correto. Né? Acho que a gente tem que ser correto, tem que ser justo. Mas também, eu brinco, eu sou virginiano, então eu sou perfeccionista. Isso me prejudica muito.
sou metódico, sou chato, tô tentando quebrar um pouquinho disso. É aquele lá, olha, eu aguento, mas não pise 10 vezes no meu calo que aí eu viro bicho, sabe assim? É isso aí. Então, é uma honra para mim, é um prazer e espero que a gente faça uma ótima gestão no IBRE, junto com o nosso conselho, que é um conselho de pessoas aí extremamente capacitadas. Eu costumo dizer, eu acho que a gente veio com essa gestão realmente para mudança. E não é mudança porque era ruim, não é isso. Às vezes a gente fala de mudança, não, tem que melhorar. Não, não é melhorar, é mudar. É mudar. Então, vamos quebrar paradigma, vamos fazer coisas diferentes. Mas nunca foi feito. Tudo bem, vamos fazer. Se nunca foi, a gente vai fazer. Vamos experimentar. Não deu certo? A gente se recolhe e volta a fazer o que fazia. O que não adianta é a gente ficar no comodismo, ficar na mesma forma sempre. Porque um vai gostar, porque o outro não vai gostar, porque o grupo político que tem aqui dentro, porque não sei o quê. Ou a gente junta todo mundo, que é o que eu estou buscando fazer, para finalizar aqui, com o mercado, com as entidades de mercado. Então eu já sentei com a MEC, sentei com a PIMEC, né, Ancor. Para quê? Não adianta cada entidade olhar para si próprio. A gente tem que pensar no mercado como um todo. Se a gente se junta, a força é muito maior. E se todo mundo pensa da mesma forma, o recado vai ser muito melhor também. Né? Então, assim, estou à disposição para a gente bater um papo e eu já te desafiei ou você me desafiou no tênis também. Hoje a gente pode jogar uma dupla junto. Eu gostei da dupla com o Lehmann. O Lehmann é bom. Que pode surgir um negócio. Não é o network? A gente joga o tênis e depois toma uma cerveja da Ambev. Tá tudo certo. Foi meu primeiro cliente. Meu cliente há 25 anos. É isso. Ambev de um baita orgulho. Fernando, obrigado demais. Obrigado você. E eu sei que ele falou pra não dar spoiler, mas não percam agosto esse encontro de RI. Vou te falar que tudo que ele tem falado de transformação, de conexão, eu acho que vai ser refletido aí também nesse encontro. Né? Você levantou a bola, eu não falei, vai ser no dia 24 e 25 de agosto, né? Nós temos o 27º Encontro Nacional de Relações com Investidores. Nós estamos mudando. Então, estamos trazendo pessoas aí extremamente capacitadas, pessoas midiátricas, pessoas que... Midiátricas? Então, e porrada. E eu gosto de gerar conflito para o bem. Não adianta todo mundo ir lá e falar a mesma coisa e todo mundo bater palma e sair, tá tudo certo. Não, vamos pegar as duas posições. Vamos ouvir isso daqui, vamos ver o problema. Vamos falar de recuperação judicial, vamos falar de oferta pública de ações, vamos falar de problema que eu falei aqui de crise, vamos falar de política, vamos falar de economia, vamos falar do RI. Como é que vai ser o RI para o futuro? Como é que era o RI ontem? Como é que é o RI hoje? E no futuro? Será que alguém tem a bola de cristal para saber como é que vai ser esse profissional? O que os CEOs aí de grandes empresas pensam? Os CFOs que vão estar lá pensam? Então a gente vai fazer um evento bastante legal. Então eu abro aqui para convidar todos que quiserem estar presente na Faria Lima, no prédio da Baleia, 24 e 25. E vai ter surpresa. Podem esperar que vai ser bacana. Fiquei impressionado com alguns nomes. Não percam aqui os próximos episódios, essa conexão híbrida com o mercado. Aqui é dica prática, profissional que é referência do mercado, que tem uma jornada comprovada para trazer para vocês conhecimento aqui. Fiquem conosco, sigam aqui a gente nas redes sociais.